Olá, pessoal. Bom, primeiramente, meu nome é Cláudia Kozlovski, sou professora para concursos públicos, professora de língua portuguesa desde 2002 e sou auditora fiscal da Receita Federal. Então, eu quero aqui aproveitar para dar os parabéns a vocês todos que estão aí na luta, né? Minhas palavras de incentivo, porque não é uma tarefa fácil estudar para concurso. Eu que já estive desse lado daí, eu sei bem o que é isso, mas a gente tem certeza de uma coisa: só não passa quem desiste, né? Porque cada um tem um tempo. E eu espero que você aproveite ao máximo esse seu tempo, que você aprenda bastante. E esse projeto do Ponto dos Concursos, chamado Pulo do Gato, ele tem como objetivo apresentar alguns pontos, não chega a ser um curso completo, né? Mas ele é um curso bem objetivo e ele tem como propósito apresentar, dentre os pontos principais, né, de cada disciplina, o pulo do gato, aquilo que realmente cai, aquilo que realmente interessa, e como um facilitador, né? É claro que, por ser um pulo do gato, há um pressuposto de que você já está estudando. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o meu trabalho para vocês. Como eu já disse, eu já sou professora de língua portuguesa para concurso há bastante tempo, desde 2002, e muitas coisas nós já conseguimos perceber, principalmente em relação às bancas, né? As bancas, elas costumam ter um comportamento, um padrão de tempos em tempos, ocorre uma mudança ou outra, mas a gente vai realizando as provas e vai observando o que tem sido mais exigido em uma banca, mais em outra, né? O que é importante que você estude, né? Os pontos principais da matéria. Mas é preciso que você conheça a disciplina. Então, no primeiro momento, é importante que você domine o conteúdo. Para isso, nós temos cursos regulares, que são cursos com 15 aulas, lá no Ponto dos Concursos, no formato PDF. Você baixa o arquivo e você realiza, estuda, realiza as questões de fixação, que são questões voltadas de concurso público, de diversas bancas, né, de diversos níveis. Como o objetivo é fixação, nós selecionamos questões bem próximas, né, que vão sedimentar o que você acabou de ver na aula. E isso daí ao longo de todas as aulas do curso regular. No curso regular, nós vamos bem devagarzinho, do beabá, e é um curso mais completo que nós temos a oferecer em língua portuguesa. Uma vez dominado passada dessa etapa, né, você já tem o conhecimento das regras gramaticais, já conhece a doutrina, e porque, assim como acontece em outras disciplinas, existem pontos que não são, em que existe uma divergência doutrinária. E no curso regular teórico, nós apresentamos todas, né? Tudo que a gente percebe que pode cair, nós apresentamos. Né? É um curso que vai desde a ortografia, acentuação, ditongo, né? Coisa que às vezes o candidato já estudou há muito tempo, não lembra. Então, a gente vai rever, eu sempre falo para os alunos, não há dúvida inútil, não há dúvida burra, toda dúvida é válida, porque você precisa estar bem, sedimentar bem o conteúdo para você ir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Uma vez você já tendo o foco, eu quero fazer Receita Federal. Então, o seu foco tem que ser provas da ESAF. Eu quero fazer Polícia Federal. Então, o seu foco tem que ser o SESP. Eu quero fazer a área administrativa judiciária. Então, Fundação Carlos Chagas. Então, você definindo o que você deseja, o próximo passo é realizar provas da banca, que irá preparar o concurso para o qual você se candidatará. Então, nesse caso, existem livros, você pode baixar provas pela internet, resolver, né? E existem cursos também de professores.
voltados para essas bancas. No momento, nós temos lá no ponto dos concursos, também no formato PDF, o curso da ESAF, voltado para a ESAF. Então, esse é o segundo passo, né? Quando o candidato já chega nessa etapa, ele já precisa já afiar, fazer o máximo de provas possível, se preparar, se especializar mesmo para aquela banca. E estamos agora num passo que se chama pulo do gato. Já é o que costuma cair, como cai, os pontos principais que eu devo rever. É óbvio que o programa de língua portuguesa das bancas é muito maior do que esses 5 ou 6 encontros, incluindo o encontro de hoje, muito maior, né? O programa praticamente são poucas linhas, você acha que, fácil, cai quase nada. Não, cai tudo ali, tudo. Tudo pode cair. E aí, esses 5 encontros, como que a gente escolheu? São os pontos que costumam cair mais em prova, tá? Então, é o pulo do gato mesmo. Você precisa estar preparado, conhecer a gramática, conhecer os assuntos e vamos focar como tem sido exigido esse assunto na banca da ESAF, no caso desse pulo do gato, que é um pulo do gato próprio para a ESAF. Tá bom? Então, uma vez tendo me apresentado e conversado sobre o objetivo desse material, vocês vão dispor de um material, tá? Só com as questões, são as questões que eu selecionei para o nosso encontro de hoje. É uma aula experimental, uma aula demonstrativa, para você conhecer o formato desse trabalho, ok? E sempre eu peço que vocês sempre, se possível, se manifestem, tragam. Eu tenho direto acesso a vocês pelo Facebook, por e-mail. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha página, tá? Que vocês vão poder dispor. Deixa eu só pegar aqui um instantinho. Bom, essa é a página Cláudia Kozlovski, tá? Você me encontra no Facebook Cláudia do Ponto, tá? Esse daqui, tá? E aí, esse daqui é o meu livro voltado para o CESP. É o que eu comentei com vocês da preparação específica. Esse é só de provas comentadas, está saindo uma nova edição agora. Ele é lançado pela editora Método, tá? Muito, muito bom, graças a Deus tem sido um sucesso. E ele é para aqueles que pretendem fazer concursos elaborados pela CESP, o NB, ok? Então, aqui é a minha página do Facebook, ok? Então, de volta aqui, vamos então agora mostrar para vocês o ponto que será objeto do nosso estudo na aula de hoje, demonstrativa. Bom, para escolher qual seria o assunto, eu dei uma olhada na última prova realizada pela ESAF. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que um assunto caiu em 4 questões. Um assunto que antigamente, quando aparecia uma questão na prova da ESAF, uma de 20, uma. Nessa prova que vocês vão ver agora, nesse material que eu dispus para vocês resolverem, foram 3 questões desse assunto. Então, é muito importante que você aprenda a resolver questões assim. Qual é o assunto? Ordenação textual. E a gente vai falar sobre isso agora, ok? Só um minutinho. Ok. Pulo gato é o nosso assunto, né? Olha o gatinho pulando aí. Assunto é ordenação textual. Questões da ESAF, ok? Em que consiste ordenação textual? Bom, os textos não são meras aglomerações de palavras. Para que a mensagem seja transmitida de forma correta e compreensível, é preciso que os elementos que formam as orações e, consequentemente, os parágrafos, se ordenem com lógica, que é coerência, e organização, que é coesão. Então, muita gente já ouviu falar em coerência e coesão. Mas será que você sabe o que é coerência e coesão? Coerência textual consiste na ligação
em conjunto dos elementos textuais com o objetivo de dar um sentido completo ao texto. Coesão textual é conexão correta entre os pensamentos, a partir do emprego de conectores corretamente. Então, eu costumo dizer que a coerência textual é um tecido textual. Tudo tem que fazer sentido, né? E isso é coerente. Então, as construções em um texto têm que fazer sentido. Isso é coerência. E a coesão textual é a linha que tece esse tecido, ou seja, são os elementos conectores, as referências que eu uso para estabelecer essa ligação, essa conexão. Então, para que um texto seja coerente, é preciso que os elementos da coesão textual tenham sido bem empregados. Caso contrário, não faz sentido. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E com base nesse contexto, você vai conseguir ordenar um texto de uma prova da ESAF, ok? Então, o que são esses elementos ou mecanismos de coesão textual? Quais são esses elementos? O primeiro deles, nós chamamos de termos de transição. Os termos de transição são responsáveis pela relação entre as frases, períodos, parágrafos, indicando introdução, desenvolvimento e conclusão, circunstâncias como tempo, conformidade, concessão, causa, consequência, e a relação de subordinação entre os termos. Exemplos desses termos de transição são os advérbios, as conjunções e as preposições. Então, o papel desses termos de transição é introduzir, desenvolver, concluir, apresentar circunstâncias e estabelecer relação de subordinação entre os termos, ok? Uma vez empregado de forma incorreta, prejudica a coerência textual. Também são elementos ou mecanismos de coesão textual termos de referência. O que são? São elementos que retomam termos já mencionados, substituindo-os. Exemplos: pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos e advérbios. Então, essas palavras, elas retomam algo que já foi mencionado, tá? Então, tem que haver um sentido, tem que ser usado corretamente para que não haja prejuízo ao texto. E, por fim, os termos de substituição. São substantivos, expressões variadas que evitam repetições desnecessárias. Exemplo: Rio de Janeiro, você pode em seguida, para não repetir, você pode usar cidade maravilhosa, capital fluminense, né? Cidade olímpica. Então, você tem termos de substituição. Muitas vezes as questões da ESAF, elas pegam e exigem do candidato, as questões da ESAF, elas exigem que o candidato identifique qual é o termo referente, né? Isso, questões que envolvam pronome, questões que envolvam conjunção, advérbio, né? Em relação propriamente dita à questão de ordenação textual, será importantíssimo que o candidato identifique esses termos de coesão, né? Os termos de referência, de substituição, de transição. Ele vai identificar e, a partir dessa identificação, ele vai estabelecer em que ordem aqueles trechos têm que ser apresentados no texto. Então, primeiro passo é a identificação desses termos, ok? Vamos, então, continuar o estudo. Exemplo de utilização de elementos coesivos. Vocês vão perceber que eu marquei com a mesma cor a ligação entre esses elementos. Elementos que vão fazer referência ao que já apareceu. O noivo e a noiva estavam eufóricos. O casal
O casal é um elemento, né, de substituição para o noivo e a noiva. Então, o casal dirigiu-se ao padre que estava na sacristia. E naquele local, então, esse elemento aqui, utilizando-se do pronome, vai retomar sacristia. E naquele local, trataram do casamento com o pároco. Pároco, padre. Então, aqui eu tenho, num parágrafo, vários elementos de coesão textual para que esse texto se torne compreensível. Primeiramente, agendaram a data em que realizariam a cerimônia. Então, primeiramente, eu já tenho aqui um elemento de transição, né? Agendaram a data em que, esse que é um pronome relativo que retoma a data, realizariam a cerimônia. Segundo eles, esta deveria ser inesquecível. Esta está fazendo menção à cerimônia. Eles retoma o elemento do outro parágrafo, o noivo e a noiva. E segundo, é um elemento de transição. Então, você percebe que, fora da ordem, eu já conseguiria identificar que esse eles se refere a noiva e noivo. Portanto, essa estrutura, obrigatoriamente, tem que ser colocada depois do primeiro parágrafo, do parágrafo anterior, em que há a menção do referente, ok? E é nesse ponto em que nós vamos conseguir resolver as questões de ordenação, ok? Então, como solucionar com acerto e rapidez questões que envolvam ordenação textual? Nesse momento, eu tenho aqui a necessidade de acertar e de ser rápido, porque muitas vezes, só com a identificação desses elementos, você vai ser capaz de resolver a questão em menos de 5 minutos, ok? E a administração do tempo de prova é muito importante. Você precisa trabalhar de forma correta e rápida, não fazer de qualquer maneira, tá? Então, como vamos solucionar isso? Esse tipo de questão. Primeiro, elimine da posição do texto, ou seja, aquele elemento, aquele trecho que vai receber o número 1 ou a letra A, trechos que possuam elementos de coesão que dependam da existência de outros elementos precedentes. Foi o que nós vimos aqui. Eu não poderia colocar esse elemento aqui, esse trecho, na primeira posição. Por quê? Porque ele já possui um elemento de coesão, que é o pronome eles, sem apresentar anteriormente quem é o seu referente. Eles quem? O noivo e a noiva. Então, uma vez apresentado o referente, aí sim eu posso usar o pronome. Ok? Então, eu vou eliminar da primeira posição do texto trechos que possuam elementos de coesão, que dependam da existência de outros elementos precedentes. Isso ficou claro. Próximo. A seguir, identifique em cada trecho elementos de coesão textual e reconheça, nas demais opções, os termos com que eles estabelecem essa conexão. Assim, será possível verificar a ordem de alguns itens. Muitas vezes, só de fazer esse primeiro passo, que é o de eliminar os trechos que não podem ocupar a primeira posição, você já consegue eliminar alternativas, opções e encontrar a resposta certa. Vai gastar menos do que 1 minuto, ok? Então, eu trouxe para vocês hoje uma questão da ESAF, dessa prova, que foi mencionada logo no começo do nosso encontro de hoje. Foi a prova para o Ministério do Planejamento, MPOG, para o cargo de analista. Essa prova foi realizada esse ano, então ela está quentinha. E vamos ver como é essa prova. Essa questão. Leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a preservar a coerência e a coesão textual. Então, uma vez apresentado
o que que eu preciso fazer? Eu vou observar que aqui ele apresenta em cada opção a ordem, número 1, o primeiro parágrafo desse texto. Número 2, o segundo parágrafo desse texto. Então, olha só, gente, muito cuidado agora. A banca não colocou nada dentro dos parênteses, pode parecer uma bobagem isso que eu vou falar, mas essa minha experiência em concurso público demonstra que isso que eu vou falar agora acontece para valer, ainda mais no dia da prova, em que você está nervoso e você pode acabar errando. O que já teve, o que já aconteceu com alguns candidatos? Chegaram aqui, botaram 1, 2, 3, 4 e 5 e apresentaram a ordem que eles acreditaram ser possível. Então, vamos supor que começasse por esse, seria começando pelo 2. Está errado. Não é isso. Quando a banca apresenta já os números, ele estaria certo, mas não é o caso. Não apresentou número nenhum dentro dos parênteses. Então, o papel do candidato é colocar o número 1 no trecho que ele entende ser o primeiro parágrafo do texto, que nós vamos ver qual pode ser e qual que não pode ser, quais que não podem ser, né? Então, primeiro, o número 1 vai entrar no trecho que vai ser o primeiro parágrafo. Aí coloca, vamos supor que seja esse. 1 aqui. 2 aqui. 3. Então, vai ser 3, 2, 1, 4, 5. Entendeu? Por exemplo, supondo aqui, tá? Mas vamos ver quais são os trechos desse texto que não poderiam ocupar a primeira posição, por apresentarem 3 elementos de coesão que dependam de informações anteriores. Já começa no primeiro trecho. Desde então, Bruna nunca mais deixou de usar o Avonex. Para por aqui. Desde então, quando? Eu preciso saber que eu precisaria de uma informação anterior para que essa estrutura, que é um conectivo de transição, fosse empregado. Desde então, quando? O que aconteceu para que ela não quisesse mais usar esse Avonex, né? Então, esse trecho não pode receber o número 1, não pode. Então, alguma opção que apresente esse trecho como número 1, ela está automaticamente eliminada. Você vai lá e risca a letra A, porque ela indicou com o número 1, ou seja, o primeiro parágrafo desse texto, o primeiro trecho. Mas não pode ser assim, porque ele possui um elemento de transição que dependeria de uma informação precedente. Ok? Então, letra A, eliminada. Continua. O terceiro trecho, ele fala o seguinte: a ponto de desistir do curso. Que curso? Eu preciso saber, eu preciso ter essa informação antes de começar o texto. Então, esse trecho aqui, o terceiro trecho, também não poderia ser o número 1. A ponto de desistir do curso. Que curso? Passou a experimentar uma medicação. Quem passou a experimentar? Então, aqui, supõe-se que você já conhece a história, já sabe que essa pessoa, que eu não sei quem é ainda, já fez um curso e que, a ponto de desistir desse curso, que até agora não sei qual é, ela ou ele, não sei quem é, passou a experimentar uma medicação. Então, já também sabemos que aqui não pode ser o número 1, ok? Então, já vou aqui na letra D e observo que 1, 2, 3. No terceiro par de parênteses, 1, 2, 3, ele colocou o número 1. E, portanto, esse item também será eliminado. Então, já eliminei a letra A, porque apresentava um desde então, que é um elemento de transição, e eliminei a letra D, por apresentar no primeiro parágrafo do texto um trecho que possui um elemento que depende de algo ter sido apresentado antes, alguma informação.
A doença no quarto trecho. A doença, que doença? Forçava a andar. Forçava quem? Se eu tenho um pronome aqui, é porque essa pessoa representado nesse período pelo pronome oblíquo a já foi apresentado. Então, da mesma forma, esse trecho não pode ser o número 1. A doença, que doença? Forçava. Forçava quem? Eu não tenho como saber se não for apresentado antes. Então, isso não pode ser o primeiro parágrafo do texto. Da mesma forma, na letra B, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui o número 1. Não pode ocupar o número 1 esse trecho. Elimina a letra B. Então, olha só. Nesse momento, você perdeu um tempo rápido. Eu estou demorando porque eu estou explicando. Mas isso na hora da prova é assim. Desde então, não pode ser. Né? Aí vou ler esse, pode ser que esse seja. A ponto de desistir do curso, passou a experimentar. Também não pode ser o primeiro. A doença forçava a andar. Também não pode ser o primeiro. Já eliminei A, já eliminei B, já eliminei D. Estou com 50% de chance de acertar essa questão, porque eu só tenho a letra C e a letra E. É isso que eu falo. Tem que prestar muita atenção nos elementos de coesão textual. Por fim, o quinto, 1, 2, 3, 4, 5, o quinto trecho também possui um elemento de transição. Então, os tremores desapareceram e ela quem? Pôde passar a andar sem a bengala. Além do elemento de transição, eu também tenho um pronome. Esse pronome, vindo no primeiro lugar aqui, eu ficaria sem entender quem é essa pessoa. Né? E o então é um elemento de transição. Ele dá uma ideia de, nesse momento, por causa disso, né? Em consequência disso. Disso o quê? Eu preciso do referente antes. Então, o quinto trecho, indicado pelo C, 1, 2, 3, 4, 5, o quinto par de parênteses não pode receber o número 1, eliminada a opção C. Olha só, nessa questão, um candidato treinado não perderia nem 1 minuto para resolver. Eliminou a A porque o primeiro trecho não pode ser o primeiro parágrafo do texto. Eliminou a letra B porque o quarto trecho também não pode ser o primeiro parágrafo do texto. Eliminou a letra C porque o último trecho não pode ser o primeiro parágrafo do texto. Eliminou a letra D, porque o terceiro também não pode ser o primeiro parágrafo do texto. Sobrou a letra E. Se você quer dar o luxo de ler nessa ordem o texto, né? Essa é a resposta certa. Então, você vai perceber que o texto ficaria da seguinte forma, ó, voltando aqui, que é 5, 1, 3, 2, 4, né? 5, 1, 3, 2, 4 é a resposta certa. Aqui é o 5, 1, 3, 2, 4. O primeiro elemento, primeiro parágrafo, é representado pelo segundo trecho. Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha Silveira foi aprovada para doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o único item sem qualquer elemento de coesão. Por isso que ele recebeu o número 1. Em seguida, eu vou para o número 2. A doença, que doença? Já foi dita no número 1. Esclerose múltipla. A doença forçava quem? A publicitária Bruna Rocha Silveira. Então, o elemento aqui de coesão, que é o pronome, tem o seu referente já apresentado no primeiro parágrafo. Então, voltando. A doença forçava a andar com uma bengala e provocava tremores nas mãos, o que dificultava a locomoção e impedia de fazer anotações em aula. Agora eu vou passar para o trecho número 3. A ponto de desistir do curso, que curso? Já foi dito, o curso de doutorado em educação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse curso já foi mencionado no primeiro parágrafo. A ponto de desistir do curso,
passou a publicitária a experimentar uma medicação. Quarto, então, ou seja, depois de experimentar uma medicação, os tremores, ou por causa disso, os tremores desapareceram e ela pôde passar a andar sem a bengala. Finalmente, o número 5, desde então quando? Desde que os tremores desapareceram. Item 4. Então, desde então, Bruna nunca mais deixou de usar o Avonex, nome comercial para beta-interferona 1, medicamento de alto custo fornecido pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Perfeito, lógico, coerente, coeso. Dessa maneira é a resposta certa, letra E. Ok? Então, com experiência, você vai ser capaz de resolver rapidamente. Próxima questão da ESAF. Preparado? Vamos lá. Da mesma prova. Você vê que já tem mais uma. Essa vai ter um dificultador a mais do que a primeira que nós vimos, ok? Mais uma vez, começamos o nosso trabalho identificando os elementos de coesão que não podem ocupar o primeiro parágrafo. Vamos lá. Efetivamente, o terceiro trecho já começa com um elemento de transição que depende de uma informação anterior. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui. Aqui onde? Ele também é um advérbio que depende de informação anterior. Então, por aí, você já vê que esse item não pode receber, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse terceiro par de parênteses não pode receber o número 1. Opção D, eliminada. Em seguida, no último trecho, eu também tenho um elemento de coesão que impede que esse parágrafo seja o primeiro do texto. A essa base física, que base? Eu falei de alguma base? Se eu não falei de base nenhuma, esse item não pode ser o número 1, como indica a letra C. Na letra C, esse é indicado como item número 1, primeiro parágrafo do texto. Essa opção está eliminada também. Já estão aumentando as suas chances de acertar a questão. Próximo. Agora, nós vamos perceber que existem, pelo texto, vários elementos, nós chamamos de elementos de argumentação. Eu não apresentei isso no primeiro trecho, mas eles não deixam de ser elementos de coesão textual. São expressões que são usadas no decorrer do texto para estabelecer, para apresentar os argumentos. Então, eu tenho aqui no primeiro item, no plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Então, no plano, quando o autor escreve isso, no plano geográfico, é porque antes ele já apresentou um panorama. E a partir desse panorama, ele vai esmiuçar os argumentos. Primeiro apresentando o plano geográfico. E aqui nesse item que já foi eliminado, nós também temos um desses elementos. Quando ele usa efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. A unidade geográfica é um elemento de argumentação, assim como no plano geográfico. E, por fim, essa última, que também já foi eliminada, apresentava também um outro elemento. Ó. A essa base física, porém, não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Então, são 3 elementos que vão ser apresentados no decorrer do texto para que se estabeleça comparativo, para que o autor defenda sua tese, tá? Então, normalmente, esse tipo de elemento não surge no primeiro parágrafo, ok? Então, aqui, tanto a letra A quanto a letra E apresentavam o primeiro trecho como sendo o primeiro parágrafo, o que impede, porque nele está sendo usado um elemento de argumentação, aspecto geográfico, aspecto sociopolítico, tá? Então, também
deixamos em suspenso, não pode começar por esse primeiro trecho, ok? Bom, se a C e a D forem eliminadas e a A e a E estão em suspenso, só sobrou a letra B. Então, vamos perceber que a letra B, ela indica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse trecho, né? Toda a vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Esse é o único trecho que não possui nenhum elemento de coesão que dependa de informação anterior, tá? É uma afirmação conclusiva e, portanto, pode ocupar o primeiro parágrafo do texto, como sugere a resposta letra B, ok? Então, esse trecho é o número 1. Professora, mas eu não entendi nada do que ele escreveu. Bom, se for um texto, como acontece na ESAF muitas vezes, um texto de compreensão difícil, porque é um texto sociopolítico, né, econômico, alguma coisa assim, que não é a sua praia, não interessa. Você eliminando por esses elementos de coesão, você consegue chegar à organização, à ordenação correta, e aí cabe a você ler da letra B, por exemplo, que é essa sequência, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, você vai agora ler o texto, por menos que ele faça sentido a você, você vai perceber que existe relação entre os elementos de coesão. Tá? Ali ele está retomando o parágrafo anterior, ele está fazendo menção com aquela palavra, no aqui, por exemplo, ele está fazendo menção a algum lugar que é mencionado no texto, tá? Mesmo que você não compreenda totalmente o texto, você consegue observar esses aspectos de coesão textual. Então vamos ler? Primeiro trecho. Toda vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Vamos para o segundo. No plano geográfico, então você percebeu que esse elemento de argumentação, ele vai desenvolver o que seriam essas nacionalidades singulares. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Ainda hoje, nós, latino-americanos, olha a relação entre a América Latina, citada no trecho 2, e os latinos-americanos, citado no trecho 3, né? Ele está fazendo uma relação entre esses dois parágrafos. Ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar, e que, com mais frequência, se voltam para fora, para os grandes centros econômicos mundiais, do que para dentro. Vai para o 4. A essa base física, que base física é essa? A base física citada no item 3, que é como se fôssemos um arquipélago de ilhas. Então, ele está usando essa base física, fazendo a retomada do elemento apresentado no parágrafo anterior. A essa base física, porém, não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada, nem mesmo uma coexistência ativa e interaturante. E, por fim, o 5. Efetivamente, agora ele vai apresentar uma conclusão, efetivamente, a unidade geográfica, essa unidade geográfica citada no terceiro parágrafo, jamais funcionou aqui como fator de unificação, porque as distintas implantações coloniais das quais nasceram as sociedades latino-americanas coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Então, aqui concluiu perfeitamente o texto apresentado. Resposta certa, letra B. Próxima questão da ESAF. Essa questão também apareceu na mesma prova. Então, por aí, você vê como é importante dominar esse assunto, ok? Bom, aqui, mais uma vez, nós vamos eliminar os elementos que
que dependem de algo antes, tá? Vamos começar. Este parece ser um problema. Este o quê, cara pálida? Meu filho, você nunca vai poder começar dessa maneira, porque o este é um pronome que precisa de um elemento anterior. Então, não pode ocupar a posição número 1. Letra A de cara, eliminada. Olha aqui, a letra A indica o número 1 no primeiro trecho. E esse primeiro trecho não pode ser o primeiro parágrafo do texto, ok? Isso daí, acredito que já esteja bem sedimentado. Este parece ser um problema para um país que, a partir de 1992, quer-se dentro de um mundo globalizado. Que país é esse, né? Parafraseando Legião Urbana. Que país é esse? Não falou em país nenhum ainda. Então não pode. Definitivamente, letra A, eliminada. No 1, 2, 3, 4, no quarto trecho, ele já começa também com um elemento de coesão que não pode ser usado como primeiro parágrafo do texto. Aqui onde? Aqui o que, meu filho? Você não fala nada, já chega falando aqui? Não pode. Então, esse elemento, esse trecho, também não pode ser o número 1. E olha que maravilha para o candidato. Esse número 1, no 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3. Faça isso. Contar não é vergonha para ninguém. Porque na hora da prova, meu filho, esses parênteses, eles se misturam, saem do lugar, sua vista fica turva, você chama sua mãe. Então, calma, respira fundo e conta. 1, 2, 3, 4. Aqui não pode começar. 1, 2, 3, 4. Na quarta posição, não pode ter número 1. Eliminada a letra B e letra E. Risca. Pronto, 50% de chance. Ótimo. Mas já vamos facilitar um pouquinho mais agora, tá? Vamos ver. Observe que essas duas opções restantes indicam o mesmo trecho como o número 1. Qual é o trecho? 1, 2, 3. As duas estão indicando o terceiro parágrafo na primeira posição. Bom, então nessa altura do campeonato, você já pode vir aqui e marcar. Número 1, 1, 2, 3. Esse trecho é o primeiro parágrafo do texto. Já ajudou. É verdade que o número de editoras citadas no mais é maior, mas o espaço é regionalizado, com a hegemonia dos lançamentos das editoras do eixo Rio-São Paulo. E aí o sujeito vai levantar a mão agora e vai falar: professora, mas eu lá sei o que é mais? Não tinha que existir agora um elemento para me apresentar quem é esse mais? Meu filho, esse elemento esteve o tempo todo na sua frente. Olha para cá, olha aqui embaixo. Adaptado de Valdir Prigol. Leituras do presente. Narrativas de comemoração no mais, da Folha de São Paulo. Mais é um caderno, provavelmente, né? Ou um periódico, alguma coisa assim, da Folha de São Paulo. Então, aqui, esse mais já foi apresentado. Ele não precisa mais ser apresentado. Então, esse pode ser, sim, o primeiro parágrafo desse texto. É verdade que o número de editoras citado no mais é maior, mas o espaço é regionalizado com a hegemonia dos lançamentos das editoras do eixo Rio-São Paulo. Perceba que já que eu tenho aqui na minha frente as duas respostas restantes indicando o mesmo número 1, como que eu vou saber qual das duas é a correta? Bom, agora eu vou ter que partir para os elementos de ligação, ou seja, no terceiro, quarto, 1, 2, 3, quarto, no quarto trecho, aquele aqui que nós vimos, que eliminaria a possibilidade desse trecho ser o primeiro parágrafo,
Esse aqui está se referindo a quem? Ao Brasil, que é o item que está apresentado nesse item 2. Um dos pontos dominantes é o grande número de resenhas de livros clássicos traduzidos pela primeira vez no Brasil. Aqui há o rebaixamento de um procedimento modernista, aqui no Brasil. Então, obviamente que esse trecho, esse quarto trecho aqui, começando com aqui, ele só pode ser apresentado depois do trecho que inicia com um dos pontos dominantes. Então, a numeração daqui tem que ser antes dessa de cá, ok? Então, vamos observar as opções que nós temos. Na opção D, o 1 está ali, nós já vimos que é esse trecho, é verdade que o número de editoras, Parará Pão Duro. E aí, em seguida, na opção D, ele apresenta esse quarto parágrafo aqui, esse quarto trecho como segundo parágrafo. Então, ele viria na sequência. Aqui há o rebaixamento de um elemento. Para aí, vai apresentar esse aqui sem apresentar antes o no Brasil? Não pode, porque como nós vimos, o aqui é um advérbio que vai retomar Brasil. Então, esse elemento não pode ser apresentado na posição número 2, conforme indica a letra D. Essa opção também está eliminada, porque ele apresentou um elemento de coesão antes de apresentar o seu referente. Só sobrou, então, a letra C. Essa é a resposta certa. Vamos conferir se o texto ficou coerente, coeso, perfeito, compreensível? Nessa ordem que ele sugere? Então, vamos lá. 3, 2, 1, 5, 4. 3, 2, 1, 5, 4. Vamos ler? Primeiro parágrafo. É verdade que o número de editoras citadas no mais é maior, mas o espaço é regionalizado, com a hegemonia dos lançamentos das editoras do eixo Rio-São Paulo. Em seguida, o número 2. Um dos pontos dominantes é o grande número de resenhas de livros clássicos traduzidos pela primeira vez no Brasil. Ele passa para o de cima. Este parece ser um problema para um país que, a partir de 1992, quer-se dentro de um mundo globalizado. Então, este que nós vimos, que não poderia iniciar um texto com isso, com esse trecho, o pronome este está fazendo referência ao ponto indicado no número 2. Um dos pontos dominantes é o grande número de resenhas dos livros clássicos traduzidos pela primeira vez no Brasil. Depois do trecho 3, vai o 4. O mais parece oferecer uma compensação para esse atraso, traduzindo e publicando grande quantidade de textos de autores estrangeiros de renome na cena intelectual, como Danton, Kuss, Bloom, Derrida, e, ao mesmo tempo, oferecendo regularmente espaço para as traduções literárias dos irmãos Campos. E, finalmente, vai para o 5. Aqui há o rebaixamento de um procedimento modernista. Sabemos que o intelectual modernista pode ser pensado como um tradutor, como um pedagogo, e o que acontece agora é que o suplemento retoma esse procedimento, porém deslumbrado. Então, fechou o texto com as corretas referências textuais, com elementos de coesão para que torne o texto coerente. Então, essa é a resposta certa. Esse é o nosso material de hoje. Então, eu espero que agora, com essa experiência, né, essas dicas que eu apresentei nessa aula demonstrativa, você pegue outras questões de ordenação e resolva-as, ok? Para que você comece a treinar, tendo em vista que esse é um assunto que caiu reiteradamente no último concurso realizado pelas áreas. Então, há chances de que isso volte a acontecer. Essa foi uma aula demonstrativa. No nosso curso, nós teremos
um período mais longo de aula, mais questões, então, como é demonstrativa, só para você ficar com gostinho de quero mais, ok? E eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Mande e-mail para mim, claudia.gmail.com, ok? Acesse o Facebook, Cláudia do Ponto, né? É meu nomezinho lá no Facebook. E lá você também participa de desafios premiados, de brincadeiras, sorteio de prêmios, ok? Então será um prazer ajudá-lo na sua preparação. Até a próxima. Um abraço para você.